Olá, bom dia. É bom estar aqui com você nesse sábado, mais uma vez, para a gente falar nesse Café com Bíblia, essa manhã de sábado, ao meio da manhã, a gente trocando aqui uma ideia sobre, e também uma palavra sobre o Evangelho, né? Sobre algo que traga ânimo, alento para nós. E nós temos falado nesses dias, né, da missão da igreja, porque esse tempo pós-pascal é um tempo em que a gente fala da missão da igreja. E o livro de Atos é um livro que nos desafia a isso, né? E no capítulo 8 de Atos, a gente encontra a igreja perseguida, Filipe indo para Samaria, e mais no versículo 26 desse capítulo 8, encontramos Filipe com esse eunuco. E o texto diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: olha, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, está deserto lá. Filipe foi e havia um etíope, eunuco, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, e ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava regressando ao seu país, e o texto nos diz que Filipe se aproximou da carruagem e ele ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Ouviu porque todas as leituras naquela época, e até muito depois, eram leituras em voz alta. Ninguém lia silenciosamente. Sempre que alguém lia, era lendo de forma audível, né? Então ele ouviu que ele estava lendo Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou então Filipe para sentar-se do seu lado, né? E aí então Filipe teve a oportunidade de ir falar para aquele homem do que significava aquele texto que ele estava lendo, né? Esse texto que diz, né? Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Ele estava lendo esse texto, né, e não estava entendendo absolutamente nada. E veja como é que Deus faz, né? Deus prepara pessoas, Deus preparou Filipe, prepara mim, prepara você. Ó, tem que levar, tem que dar uma palavra para essa pessoa assim, assado. Pode ser alguém que está assim, viajando como esse oficial de Candace. Pode ser alguém próximo a nós, pode ser um parente, pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, enfim. Deus, ele está preocupado com a salvação das pessoas. Ele está preocupado com que as pessoas que estão lendo o texto, que estão lendo o Evangelho, que estão lendo acerca de Jesus Cristo, que elas entendam de fato o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo e por que aquilo foi escrito e o que significa aquilo que foi escrito. A gente está com a Bíblia aí diante de nós, irmãos. Temos a Bíblia aqui diante de nós, a Bíblia aberta, uma Bíblia que pode nos instruir, pode nos ensinar, pode nos fazer compreender os planos de Deus, mas às vezes a compreensão é complicada, né? E é preciso mesmo que o Espírito Santo venha falar. Mas o Espírito Santo usa pessoas. O Espírito Santo usa a mim e usa você para que a gente vá até alguém e ele nos instruindo, a gente vai e leva uma palavra, traz uma explicação. Então a gente vê aqui no livro de Atos, né, essa expansão,
era um momento assim que o evangelho estava se expandindo, estava se espalhando. Quer dizer, o próprio Filipe se tornou um evangelista, ele que foi um diácono, que foi eleito pela igreja, mas aqui ele se destaca como um evangelista, como alguém que se dispôs ele mesmo a ir a Samaria, a pregar esse evangelho, a anunciar a Cristo àquelas pessoas, num lugar que havia animosidade, num lugar que havia hostilidade, mas ele não temeu estar diante dessa situação. Ele se predispôs, ele se colocou nas mãos de Deus, mesmo sabendo que era um lugar que inicialmente ele não seria bem recebido, mas ele foi na força do Espírito Santo e a palavra que ele anunciou, ela foi aceita pela cidade e houve mudança de vida, houve conversão. A gente não tem nenhuma condição de julgar nem de compreender aquilo que Deus pode fazer quando uma pessoa se coloca nas mãos dele para fazer aquilo que nós devemos fazer. Então, na verdade, Filipe vai, fala com esse homem, enviado pelo Espírito Santo, que guiou ele até ele se aproximar da carruagem, a ouvir a leitura que estava sendo feita de Isaías. E aí, então, ele tem a oportunidade de explicar para aquele homem o que era aquilo, o que aquilo significava, o que o texto estava falando. E aí ele vai falando, né? E o eunuco diz: eu peço que tu me explique a quem se refere o profeta, né? E aí Filipe, o versículo 35 diz: o Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, ele chegou até Jesus, quer dizer, trouxe de lá de Isaías e chegou na pessoa de Jesus. E, evidentemente, disse tudo o que se devia dizer, não é? De fundamental, necessário, para que houvesse uma mudança de vida naquela pessoa. Tanto que aquele homem, ele vai dizer assim, olha, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Né? Então, na verdade, veja que a extensão daquilo que Filipe falou. Quem crê e for batizado, né, será salvo. E aquele homem ouviu essa palavra e ele então, ele disse, olha, o que me impede então? Eu quero ser batizado. Então, Filipe então batizou aquele homem. E aquele homem teve a sua vida transformada pela palavra que ouviu e pela palavra que ele abraçou. Então, meu amado, há uma missão. E essa missão nós precisamos cumpri-la como igreja. Então eu desafio você a se colocar à disposição. Não simplesmente para você vir à igreja. Venha à igreja, é muito bom estar aqui na igreja. Mas venha com disposição para o trabalho. Há muita coisa a ser feita. E Deus quer usar a mim e a você. Eu te desejo um bom final de semana. Que Deus te abençoe. E que em breve nós possamos estar juntos mais uma vez. Um grande abraço e até lá.